A Grande Pirâmide de Gizé foi concluída há cerca de 4.500 anos. Ela é um dos edifícios antigos mais impressionantes já construídos na superfície do planeta. É a maior das 3 pirâmides que existem hoje no Planalto de Gizé, no Egito. Considerada a mais antiga das 7 maravilhas do mundo antigo e a única praticamente intacta, a pirâmide é considerada um túmulo. Especialistas estimam que sua estrutura foi construída em um projeto de 20 anos de duração. Ela permaneceu a estrutura mais alta construída pelo homem por mais de 3.800 anos, até que a Catedral de Lincoln foi concluída. É possível perceber que o estranho monumento possui 2 ângulos diferentes. Na base são 54 graus, mas aos 47 metros de altura a inclinação é bem mais rasa. Um novo estudo mostra que a construção do complexo das pirâmides de Gizé foi possível graças à existência de um antigo afluente do rio Nilo, que hoje é inexistente e que facilitou o transporte dos materiais necessários para a obra. A constatação, que já era motivo de especulação constante dos egiptólogos, foi publicado na revista da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos e é fruto de um trabalho de um grupo de pesquisadores guiados pelo Centro Europeu de Pesquisa e Ensino de Geociências Ambientais, o CEREG, na França. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Como é que em uma época sem tecnologias modernas foi possível levantar esses gigantes de pedra? Um novo estudo de colaboração internacional procurou explicar melhor as condições para a construção das famosas pirâmides de Gizé nos arredores do Cairo, no Egito. As pirâmides de Gizé foram erguidas há cerca de 4.500 anos, como um espaço para homenagear os mortos e carregá-los para a vida após a morte. Para que os egípcios conseguissem construir essa estrutura, era necessário muito mais do que algumas rampas primitivas para transportar os blocos de pedras imensamente pesados. Hoje, o local que abriga a necrópole de Gizé, outro nome para as pirâmides, fica a alguns quilômetros da beira do rio Nilo. O que uma nova pesquisa descobriu é que provavelmente havia um antigo braço do rio servindo de canal navegável para o transporte de materiais de construção. Para edificar as pirâmides, tumbas e templos do Planalto, os antigos engenheiros egípcios aproveitaram o Nilo e suas inundações anuais, usando um engenhoso sistema de canais e bacias que formavam um complexo portuário no sopé do Planalto de Gizé, escreveram os pesquisadores e colaboradores em seu artigo. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores se voltaram para os grãos de pólen fossilizados. Os grãos de pólen podem ser preservados em sedimentos antigos e, em outros estudos, foram usados para reconstruir climas passados e paisagens vegetadas que transformaram-se ao decorrer dos anos. Extraindo grãos de pólen na atual planície de inundação de Gizé, a leste do complexo da pirâmide, a equipe identificou uma abundância de plantas com flores semelhantes às gemíneas que revestem as margens do rio Nilo e plantas do pântano, que crescem em ambientes à beira do lago. Para os cientistas, isso revela a presença de um corpo d'água permanente nesse local há milhares de anos atrás. A partir disso, os pesquisadores traçaram a subida e descida dos níveis de água no chamado ramo Khufu do rio Nilo, ao longo de 8.000 anos da história dinástica egípcias, relacionando seus resultados com outros registros históricos. Nossa reconstrução de 8.000 anos dos níveis de ramificações de Khufu melhora a compreensão das paisagens fluviais no momento da construção do complexo da pirâmide de Gizé, escreveram no artigo.
Agora, a equipe de pesquisa sugere que abordagens semelhantes podem ser usadas para reconstruir antigas paisagens aquáticas que rodeavam outros complexos de pirâmides egípcias, incluindo a necrópole de Dashur, quando esses edifícios monumentais foram construídos. Em 1956, arqueólogos fizeram uma das mais incríveis descobertas relacionadas ao Egito Antigo. Naquele ano, eles escavaram a Beit Pirâmide, e pela tradução desse nome, já dá para ter uma ideia de por que essa pirâmide é tão especial. Segundo o dicionário online da Cambridge, Beit pode significar curvado. Sim, ela é torta. A peculiar pirâmide está localizada na necrópole real de Dashur, a 40 quilômetros ao sul da capital egípcia do Cairo. Ela foi construída durante o reinado do faraó Senefero, o primeiro da quarta dinastia do Egito Antigo, que provavelmente governou entre os anos de 2613 e 2589 a.C. O rei fundador da dinastia foi responsável pela construção de ao menos 3 pirâmides conhecidas por egiptólogos, mas esta com certeza é a mais incomum e importante entre elas. Ela tinha um projeto comum, desenvolvido para um monumento normal perante as ideias de construção do período egípcio. No entanto, esse planejamento não chegou ao fim. Ele teve que ser modificado. A pirâmide estava sendo construída sobre argila, sedosa e macia, mas isso acabou custando caro para a construção. Ela acabou tendo inúmeros problemas de estabilidade, além de poder afundar com o tempo. Isso piorou ainda mais quando os trabalhadores que estavam operando na obra perceberam que ela estava começando a rachar. Eles conseguiram erguer o monumento até um pouco acima dos 47 metros de altura, o que resultou na seção inferior da construção. No entanto, ao chegarem nesse ponto, eles tiveram que mudar o ângulo no qual a pirâmide estava disposta e pelo qual ela é muito conhecida ao redor do mundo nos dias de hoje. Para continuar levantando a pirâmide sem que ela simplesmente desmoronasse por completo, o projeto teve que ser mudado. Eles perceberam que precisavam alterar o ângulo. Dos 54 graus que ela demonstrava em sua parte de baixo, a angulação teve que ser diminuída para o raso dos 43 graus. A mudança é totalmente perceptível e é o que dá a aparência estranha ao monumento que tem uma imagem tão estabelecida no imaginário geral. Ela havia se tornado muito curvada, demonstrando de maneira clara o erro cometido pelos antigos egípcios que tentaram de qualquer maneira evitar que ela colapsasse. Essa é a teoria aceita pela comunidade científica hoje, a respeito da peculiaridade da segunda pirâmide construída para o faraó Senefero. Ela é apoiada ainda pelo fato de que a próxima construção feita durante o governo do mesmo rei, a Pirâmide Vermelha, levantada imediatamente após o término desta, tinha a mesma angulação, 43 graus. Durante algum tempo, pesquisadores pensaram que ela teve que ser mudada porque a morte do faraó estava se aproximando. Portanto, seu corpo mumificado, logo após seu óbito, deveria ser guardado na tão esperada pirâmide, que ainda estava sendo construída. No entanto, essa hipótese de que a obra foi apressada pelo falecimento do governante não é mais considerada pelos egiptólogos. Senefero viveu muito tempo. Os arquitetos queriam alcançar a forma completa, a forma da pirâmide, explicou Mohamed Shisha, diretor do sítio arqueológico de Dashur, onde a pirâmide está localizada, em entrevista ao The Guardian em 2019. Exatamente onde ele foi enterrado não temos certeza disso. Talvez nessa pirâmide, quem sabe, pontuou. Após escavações, pesquisadores puderam entender o interior da pirâmide tão especial. No total, contando com ambos os ângulos usados, ela tem 101 metros de altura. Possui 2 câmaras, que são acessadas por meio de 2 portas diferentes através de um túnel estreito de 79 metros. Além disso, uma outra estrutura do mesmo tipo, considerada lateral, com apenas 18 metros de altura, que possivelmente foi construída para a esposa do faraó Reteperes. Egiptólogos também encontraram durante a exploração múmias, máscaras e diversas ferramentas utilizadas para a construção. Em 2019, a famosa pirâmide torta foi aberta ao público pela primeira vez, na intenção de gerar mais turismo para o país. Hoje, especialistas reconhecem que o monumento possui uma grande importância para a história da construção egípcia porque, a partir dela, os engenheiros de Senefero reconheceram o problema da angulação e aprenderam com seu erro, erguendo a próxima pirâmide na inclinação correta.